TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, nosso especial de sábado com todos os destaques da semana. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. Mande a sua sugestão de matéria, sua reclamação ou sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador. Já estão aí na sua tela, então, o nosso e-mail e o nosso WhatsApp, tvccorreiodamanhã@gmail.com. E o nosso WhatsApp DDD 24 99323 4567. E você também pode acessar as nossas redes sociais. Está aí na sua tela, nosso Facebook, YouTube e Instagram. Por lá você acompanha a programação da TVC e fica muito bem informado. Vamos então às notícias deste sábado, dia 27 de agosto. CPTrans vai notificar a empresa responsável pelas obras no terminal rodoviário do centro de Petrópolis. 4 instaladoras de GNV são interditadas em operação da ANP. Consumidores apresentam quase 1 milhão de reclamações na Anatel. Queixas foram contra serviços de telefonia, internet e TV. Aluguel de celulares 5G é alternativa a preços altos dos aparelhos. A maior feira de moda íntima volta a Nova Friburgo em setembro e de forma presencial. Eleição 2022 tem recorde de mesários com 830 mil voluntários. E mais, Coral dos Canarinhos completa 80 anos. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição, como sempre, com os destaques do nosso jornal. Vamos direto à coluna Magna Vita ver o que aconteceu na semana dentro da coluna. Vamos para a primeira nota, zum, zum, zum. A primeira coisa que voltou no sistema da Prefeitura foi o Diário Oficial e a segunda, o sistema que garante o pagamento dos funcionários. A última foi a nota fiscal carioca. Muitos apostam que esta crise não ocorreria se Pedro Paulo estivesse à frente da Fazenda. Iria tirar o chicote da gaveta e em 24 horas seria solucionado. Que falta o PP faz na Prefeitura? E vamos dar continuidade. Furto não é só a Supervia que sofre com furto de equipamentos e cabos. A inspeção do Corpo de Bombeiros na cidade do Roque descobriu que cabeamentos, canaletas e equipamentos de segurança foram furtados durante a pandemia. Aquela área deveria ser entregue definitivamente aos organizadores do festival. A parte que estava sob responsabilidade da autoridade olímpica foi a mais prejudicada. E olha, nas fotos em destaque dessa semana na coluna, eu dou destaque à visita ao Parque Gráfico do Correio da Manhã em Brasília. O presidente da Associação Comercial do Rio, José Antônio Nascimento Brito, o Jossa, na foto com o advogado Daniel Homem de Carvalho, vice da ACRJ. E o empresário Pedro Melo, presidente da Mídia Express, uma das maiores empresas de logística do DF. Na foto 2, Magna Vita e Fernando Câmara, fundador do Jornal de Brasília e conselheiro das organizações Jaime Câmara e Luiz Cláudio, também na foto, Miranda de Oliveira, gerente da gráfica do CM em Brasília. Nascimento Brito e Câmara são 2 sobrenomes históricos da imprensa brasileira. Mais uma nota da coluna do Cláudio Magna Vita, só agora. Curiosa a postura do ex-presidente da CPTrans, Jamil Sabrá Neto, da Prefeitura de Petrópolis. Ele afirmou em vídeo ter recebido uma proposta com vantagens de um fornecedor que seria o pico das denúncias e ficou calado. Como gestor público, deveria ter denunciado na hora para não gerar clima de cumplicidade. Só o fez depois da operação policial que apreendeu R$90 mil em espécie na sua residência e em uma tentativa de se vitimizar com a operação. A contestação da nova empresa foi realizada dentro da janela jurídica de calamidade pública, que desobrigou a realização de licitações.
O prefeito Rubens Bom Tempo continua calado. A bomba é de sua responsabilidade. Papo com Lula. Em uma conversa com Lula, Eduardo Paes pediu ao ex-presidente que liberasse André Siciliano para o PSD, que iria lançá-lo ao governo do estado. Entre aspas, hein? Prefiro um senador a 2 governadores. Na última eleição, a renovação do Senado foi de 70%. Preciso de senadores leais e Siciliano será o meu candidato ao Senado pelo Rio. Fecha aspas. Foi a reação de Lula à proposta. Antes, o deputado disse que não sairia do partido e que iria concorrer ao Senado. A matéria do Globo, de apoio a Molon, surpreendeu a todos, inclusive o candidato à presidência pelo PT. Na tarde do domingo, dia 21, ela foi desmentida por Eduardo nas redes sociais. Vamos agora então aos destaques da semana de política. Votação somente na próxima semana. Senadores, representantes do governo, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, dos planos de saúde, de médicos e familiares de pacientes discutiram em uma audiência pública temática no Senado, na última terça-feira, o projeto de lei que altera a legislação atual para estabelecer hipóteses de cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. Como a gente viu durante a semana, essa votação ficou para a semana que vem. Vamos então agora aos destaques do Nacional. Um mapeamento inédito feito a partir de inteligência artificial estimou a presença de 3,46 milhões de quilômetros, os de estradas cortando a Amazônia Legal. Desses, mais de 3 milhões não são vias oficiais. A extensão equivale a 9 vezes a distância entre a Terra e a Lua, considerada um dos principais vetores do processo de desmatamento e de queimadas. São vias construídas por madeireiros, garimpeiros, grileiros, além de proprietários de terra. Então você vê aí na sua tela Amazonas fora das pistas. Olha aí a foto, né? A quantidade de pistas clandestinas, né? Um estudo indica mais de 3 milhões de quilômetros de estradas não oficiais. Terrível, né? Bom, vamos agora então aos destaques do Rio de Janeiro. 80 anos do Zé Carioca, olha que legal. Em 24 de agosto de 1942, o brasileiro teve contato pela primeira vez com um personagem que levaria seu nome e jeito descontraído para todo mundo. O Zé Carioca. Nascido em uma viagem de Walt Disney ao Brasil em 1941, bancada pelo bilionário norte-americano Nelson Rockefeller, o Zé Carioca é filho da famosa política da boa vizinhança, que buscava, aproximar os vizinhos latino-americanos do American Way of Life, facilitando o alinhamento político com os interesses dos Estados Unidos. Mas, tirando o fato político, Zé Carioca é um personagem muito querido, muito legal. Inclusive, essa semana teve festa para ele lá no Rio de Janeiro para comemorar os seus 80 anos de aniversário. E olha, vai ter filme. A Disney prometeu filme sobre o Zé Carioca aí, talvez para esse ano final ou início do ano que vem. Vai ter um filme novo do Zé Carioca aí, fresquinho, para a gente ver na Disney. Muito legal. Vamos agora aos destaques do Rio de Janeiro, do estado do Rio, perdão. Acidentes de trânsito aumentam no Rio de Janeiro. O trânsito ficou mais violento em julho no estado do Rio. É o que apontam dados do Instituto de Segurança Pública, divulgados na quarta-feira, dia 24. Os números de homicídio culposo relacionados ao tráfego de veículos, bem como de lesão corporal culposa, foram um dos maiores nos últimos 2 anos. Em relação ao homicídio culposo de trânsito, os dados do ISP apontam que foram 176 registros, o maior número desde dezembro de 2020. O aumento foi de 45% em relação a junho, quando foram 121 casos, e de 17% em um ano. Vamos agora aos destaques de economia. O que aconteceu em economia dentro da semana? Sim Digital entra em vigor.
Sem vetos, o governo federal anunciou a sanção do projeto de lei que cria o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o SIM Digital, cujo objetivo é promover o acesso ao crédito, assim como pretende ampliar os mecanismos de garantia para a concessão de microcrédito produtivo, voltado a empreendedores. A previsão é que a nova medida beneficie cerca de 4,5 milhões de microempreendedores. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV, os destaques da semana, do Correio da Manhã na TV. Lembrando que nós temos a nossa versão especial do Correio da Manhã, nossa versão digital lá no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Você confere todas as notícias do final de semana, sexta, sábado e domingo, e também as atualizações do site, que vão sendo atualizadas conforme as notícias do final de semana. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que mais de 1 milhão de mesários vão trabalhar nas eleições. E você vai ver também que a Organização Mundial da Saúde quer trocar nome da nova varíola como proteção aos animais. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Vamos trazer agora uma reportagem de esclarecimento. Nos últimos meses, muito se ouviu falar sobre uma nova doença em circulação em todo o mundo, a chamada varíola dos macacos. Mas a doença, na verdade, não tem qualquer ligação com os macacos. Para evitar confusões, a Organização Mundial da Saúde anunciou que vai trocar o nome dado à varíola. A monkeypox, conhecida como varíola dos macacos, já soma mais de 19 mil casos em todo o mundo. Os sintomas são bastante comuns e, inclusive, podem ser confundidos com outras doenças. Mas o que muitas pessoas não sabem é que, na verdade, a doença não tem nada a ver com os macacos. A principal suspeita é de que os hospedeiros do vírus sejam majoritariamente roedores silvestres africanos, ratos e esquilos das florestas ainda pouco conhecidos. O macaco até pode ser infectado, mas ao que tudo indica, ele não é o principal hospedeiro natural. O vírus da monkeypox é um vírus parente do vírus da varíola humana, que foi erradicado na década de 70. Ele apareceu a primeira vez, foi identificado a primeira vez, em macacos que estavam na Dinamarca para pesquisa, mas eram provenientes da África. Chegaram infectados, tiveram uma doença que parecia varíola, cheia de bolhas. Esses pesquisadores desse local onde os macacos ficavam pesquisaram o que era, identificaram esse vírus parente da varíola e o chamaram de monkeypox, porque os macacos que estavam ali naquele momento tendo. Depois disso, na década de 70, foram vistos os primeiros casos em seres humanos, na África Central, na República Democrática do Congo, onde a doença é endêmica até hoje. Um grupo com aproximadamente 30 virologistas publicou um manifesto pedindo a alteração do nome da doença. Chamado de necessidade urgente de uma nova nomenclatura para o vírus da monkeypox, o documento tem inclusive assinantes brasileiros. O nome varíola dos macacos já vem recebendo críticas há muitos anos, uma vez que este não é um animal conhecido por ser portador da doença. A Organização Mundial da Saúde
Saúde anunciou que os nomes do vírus causador da varíola dos macacos vão mudar para que não haja confusão e que, como consequência, não seja praticada violência contra os macacos. Segundo a organização, vão ser feitos anúncios sobre os novos nomes o quanto antes for possível. A confusão começou em 1958, quando o vírus foi isolado pela primeira vez. Para isso, os pesquisadores utilizaram um macaco, espécie natural da Ásia, e assim foi rotulada a doença. Os macacos não têm nenhuma relação com esse atual surto de monkeypox. Na verdade, a doença só chama monkeypox, ou varíola dos macacos, como algumas pessoas traduzem em português, porque em 1958, quando foi descrito, a doença deu nos macacos, da mesma forma que está dando em seres humanos hoje em dia. Hoje em dia, esse surto está sendo mantido pela transmissão de uma pessoa para outra. Não tem nada a ver com nenhum macaco, ou na África, ou no Brasil, ou na Europa. Não tem nenhum macaco envolvido. E olha, após a aprovação na Alerj, na linha de crédito de até R$80 mil para taxistas, a Agência de Fomento do Estado do Rio emitiu um alerta por supostas fraudes na concessão do empréstimo a esta categoria. A AG Rio divulgou nesta terça-feira um alerta para os taxistas após a aprovação do projeto de lei 6.177, aprovado na Alerj, que concede uma linha de crédito de até R$80 mil para a renovação de frota, ou seja, para a compra de novos veículos. O alerta está relacionado a pessoas e empresas que estariam se passando por funcionários da AG Rio para conceder esse crédito. No entanto, de acordo com a agência, essa ação ela não é autorizada, além disso é ilegal. Para minimizar esses impactos nos taxistas, a AG Rio divulgou no seu site e também nas redes sociais oficiais esse comunicado. Vale lembrar que para os taxistas interessados em receber essa linha de crédito, as inscrições são gratuitas. Richard Stolzenburg para o Correio da Manhã na TV. O Ministério de Minas e Energia divulgou o boletim mensal de energia referente ao mês de maio de 2022. De acordo com a publicação, a estimativa é que a oferta interna de energia aumente em 1,3% em relação a 2021. O Ministério também calcula que o consumo final de energia deve chegar a 2,5% devido ao aumento da participação da energia hidráulica. Para a oferta interna de energia elétrica, a pasta espera um aumento de 3% na matriz energética brasileira, sendo as fontes de energias renováveis responsáveis por mais de 84% da geração elétrica. O Ministério ainda destacou a oferta nacional de energia hidráulica com alta de 8,9% ao ano. O consumo de eletricidade cresceu 4,2% em comparação a maio de 2021. Por fim, o consumo comercial também segue em destaque, com alta de 13%, o residencial com 2,8% e o industrial com 2,3%, segundo a nota oficial. E olha, a Agência Nacional de Telecomunicações registrou mais de 950 mil reclamações contra prestadores de serviço de banda larga fixa, TV por assinatura e telefonias móveis e fixa. O resultado do primeiro semestre desse ano retoma a tendência de queda nas reclamações desde o recorde de 4 milhões de queixas registradas em 2015. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações mostram que durante o primeiro semestre de 2022 foram registradas mais de 950 mil reclamações contra prestadoras de serviços de banda larga fixa, TV por assinatura e telefonias móvel e fixa. Segundo a Anatel, o número de queixas apresentadas junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor representa um volume de 6,5% menor do que o registrado no segundo semestre de 2021. O índice de reclamações, que é calculado a partir do número de reclamações mensais das prestadoras por 1.000 acessos, caiu de 0,55 para 0,51 entre o segundo semestre de 2021 em relação ao primeiro semestre de 2022. Mandando conta abusiva, sabe?
cobrando coisas que já foram pagas, e isso me deixa transtornada. Os dados registrados no primeiro semestre deste ano retomam a tendência de queda no número de reclamações desde as 4 milhões registradas em 2015. O serviço que teve o maior número de reclamações foi o celular pós-pago, com 360 mil queixas, seguido pelo serviço de banda larga, com 240 mil queixas. Ainda segundo os dados, o serviço de celular pré-pago foi o terceiro maior alvo de reclamações e registrou cerca de 143 mil queixas e um IR de 0,20. Seguido do serviço de telefonia fixa, com 135 mil reclamações e IR de 0,85. A TV por assinatura registrou 65 mil reclamações e IR em 0,72. Em contrapartida, os petropolitanos dificilmente enfrentam problemas com os serviços. Você teve algum problema com empresa de telefone, de celular? Não, com nada. Tudo 10, nada, não tem problema com nada. Por enquanto tá tudo bem. Como é que é a rede de internet, de telefone, de celular lá onde a senhora mora? Lá é ótimo. As reclamações contra as prestadoras destes serviços podem ser feitas de forma online no site gov.br/anatel/pt-br, onde há uma área específica para o consumidor fazer a reclamação. Ter um celular de última geração em mãos é o sonho de consumo de muita gente. Os preços dos aparelhos nem sempre permitem a realização desse desejo. No entanto, hoje em dia há um novo serviço que tem chamado a atenção dos consumidores. Com a chegada do 5G, o aluguel de telefone é uma opção para quem gosta de trocar o celular anualmente por um modelo mais novo. O serviço é disponibilizado por algumas empresas no mercado. Acho que seria bom, que aí estaria sempre atualizando. Atualmente, um iPhone 13 sai por mais de R$ 7 mil, enquanto um Galaxy S22 custa mais de R$ 6 mil. Já os planos de assinatura vão de cerca de R$ 100 a R$ 400 por mês. Entre janeiro e maio deste ano, as vendas de celulares compatíveis com 5G no Brasil tiveram aumento de 230% se comparado com o mesmo período de 2021, mas os preços permanecem altos. Com a popularização dos aparelhos, a tendência é de queda nos preços. Eu acho uma boa ideia. Alugaria. Segundo a empresa Lipfone, o modelo de negócio ainda é pouco reconhecido no Brasil. Atualmente, 5 empresas oferecem esse tipo de serviço no país, mas há uma resistência cultural ao aluguel de produtos. Alguns petropolitanos também estranharam a tendência. Ainda não conheço, não. Acho que eu preferia ter o meu mesmo. Apesar disso, ainda segundo dados, a digitalização promovida pela pandemia, o câmbio desvalorizado e a escassez de microchips estimularam o mercado de tecnologia por assinatura nos últimos 2 anos. O mercado de aluguel de tecnologias deve movimentar mais de 100 milhões de reais no Brasil em 2022, um crescimento de 21% em relação ao ano passado. O Tribunal Superior Eleitoral informou na última segunda-feira que mais de 1 milhão de mesários vão trabalhar nas eleições. Cerca de 830 mil destes são voluntários. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as eleições de outubro vão contar com quase 1 milhão de mesários espalhados pelo país. Destes, cerca de 830 mil são voluntários. Se comparado com 2018, o número é 93% maior, quando 430 mil pessoas pediram para exercer a função. Antônio já foi convocado para ser mesário durante 5 anos e conta que a experiência foi positiva. Na época que eu fui, até legal, porque você às vezes você não quer ser, mas quando você vai lá é divertido, o dia passa rápido, geralmente você fica mais ou menos perto do seu bairro, aí você vai vendo ali no fichário pessoas que você conhece e tal. No geral é legal. De 1 milhão de mesários, cerca de 52% foram convocados e 48% são voluntários. Em relação às eleições municipais de 2020, o aumento de voluntários neste ano foi de 23%. Nunca fui chamada e não pensei no assunto. Não, nunca fui chamada. As principais funções do mesário são localizar o nome do eleitor no caderno de votação e colher a assinatura, ditar o número do título ao presidente da sessão, entregar o comprovante de votação ou de justificativa e devolver os documentos ao eleitor, cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas. Os mesários voluntários recebem benefícios, como contagem dos dias trabalhados, como horas complementares em cursos universitários,
desempate em concursos públicos, além de 2 dias de folga no trabalho se concluir o treinamento. Só meu sobrinho Daniel, ele trabalha todo ano. Além disso, neste ano, cerca de 224 mil urnas já do modelo novo estão previstas para serem entregues até outubro. 21 unidades do TRE já receberam a quantidade prevista de unidades dos novos equipamentos. Ao todo, nas eleições gerais de 2022, vão ser utilizadas 577 mil urnas. Por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral, os brasileiros podem simular o voto na urna eletrônica. A ferramenta tem o objetivo de facilitar os eleitores no dia da votação. O Tribunal Superior Eleitoral lançou nesta semana uma ferramenta que possibilita os brasileiros realizarem uma simulação da votação na urna eletrônica por meio do site do TSE. Mas antes de realizar essa simulação, o eleitor precisa selecionar se é o primeiro ou o segundo turno. Após esse passo, ele deve escolher então seu candidato para deputado federal, logo após deputado estadual, além de governador e, por fim, o presidente da República. A gente lembra que essa ferramenta criada pelo TSE, ela foi idealizada em 2014 com o objetivo de familiarizar o eleitor com as urnas eletrônicas, a fim de diminuir o tempo na fila de espera durante as eleições. Richard Stutzenburg para o Correio da Manhã na TV. E após 3 casos de explosão de automóveis em abastecimento, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis realizou uma ação nos postos de combustíveis do Rio de Janeiro. Foram autuados 34 veículos e 24 rebocados. Uma ação realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para fiscalizar veículos que abastecem com gás natural veicular nos postos de combustíveis no Rio de Janeiro abordou 187 veículos na semana passada. Foram autuados 34 veículos e 24 rebocados para o depósito do Detro RJ em Vargem Grande por problemas relacionados ao registro do kit de GNV. Desde 2021, uma lei municipal no Rio de Janeiro proíbe o abastecimento com GNV em carros que não tenham o selo do Inmetro. Segundo dados, 60% dos veículos do município com GNV estão irregulares. Segundo a ANP, nos 11 agentes econômicos fiscalizados, não foram encontradas irregularidades. Os fiscais verificaram se o abastecimento com GNV estava respeitando o limite máximo de pressão, que é de 220 bar. Além disso, 3 postos foram autuados por irregularidades, como venda de produtos vencidos e problemas de quantidade dos combustíveis. O órgão também interditou 4 instaladoras de GNV irregulares. Até julho deste ano, 23.445 veículos que fazem uso do GNV rodavam pelas ruas de Petrópolis, de acordo com o Detran RJ. Para os motoristas, o essencial é manter distância durante o abastecimento. Eu abro a mala, me afasto, né, que eles recomendam que a gente se afaste, de preferência não ficar atrás, né, ficar para as laterais ou na frente. E faço a revisão, né, todo ano a gente faz a vistoria anual para que isso não aconteça, né. E eu também tenho pesquisado e vi que de 5 em 5 anos você tem que fazer uma reciclagem da botija. O meu tem gás, tem. Tá legalizado, tudo direitinho, na vistoria, vai vencer agora em outubro. Eu saio do carro, né? Desligo, né? Apago o farol, né? Desligo o rádio também, né? Em julho, um carro explodiu no posto de combustível enquanto abastecia o cilindro de gás do veículo e deixou uma vítima fatal e uma ferida na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo bombeiros, o equipamento estava em mau estado de conservação e enferrujado. Também no início de agosto, um carro ficou destruído após uma explosão num posto de gasolina na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, não houve feridos. A parte traseira do veículo onde ficava o cilindro de gás foi a mais atingida. Cuidado padrão mesmo no abastecimento, verificar se está sendo colocado direitinho. Eu acho que é importante, né? A gente está fazendo toda aquela revisão, processo, tudo que a lei exige que a gente faça para estar com o veículo em dia e se manter seguro. A Polícia Federal realizou na última terça-feira uma ação contra o tráfico de mulheres do Brasil para a Europa. O grupo aliciava pessoas no Rio de Janeiro com o objetivo de explorá-las sexualmente. Quem traz as informações é a nossa repórter Rafaela Cordeiro.
A Polícia Federal realizou uma operação contra uma associação criminosa especializada no tráfico internacional de pessoas. A PF começou a investigar o caso quando uma vítima da quadrilha conseguiu fugir. Ela foi aliciada a uma agência localizada em Búzios, na região dos Lagos, com a promessa de conseguir um emprego na Itália. Todas as despesas com passagens aéreas e a emissão do passaporte foram pagos pela agência. No entanto, ao chegar na cidade de Empoli, na Itália, ao invés do emprego prometido, ela foi colocada em cárcere privado e obrigada a se prostituir diariamente. A polícia suspeita que este grupo esteja ligado à máfia italiana e que as vítimas também sejam obrigadas a participar do tráfico internacional de drogas. Durante a ação, a PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e 3 de busca e apreensão na cidade de Búzios. Rafaela Cordeiro, para o Correio da Manhã na TV. E você vai ver depois do intervalo que a Feira de Moda Íntima em Nova Friburgo volta a ser presencial e promete movimentar economicamente a região serrana. E você vai ver também que os famosos pacotinhos de figurinhas voltaram com a nova edição do álbum da Copa do Mundo. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. Vamos começar esse bloco com uma boa notícia. Do dia 1º de setembro até o dia 4, Nova Friburgo vai receber a FEVEST 2022. A feira de moda íntima volta a ser presencial após 2 anos e promete movimentar economicamente a região serrana. Nos primeiros 4 dias do mês de setembro, Nova Friburgo vai receber a FEVEST 2022. A feira de moda íntima, praia, fitness e matéria-prima vai contar com 19 grupos com o objetivo de trazer uma reflexão sobre as novas tendências e o consumo do ramo. O evento não ocorria presencialmente há 2 anos por conta da pandemia. Carla é uma das participantes e contou sobre o retorno presencial. Desde que a gente começou a participar, a gente adora, né? Mas a gente entende também a importância de estar presente. É muito mais do que um retorno financeiro, né, que a gente tem, que é super satisfatório, mas muito além disso, a FEVEST ela proporciona, né, para o empreendedor essa união, né, fazer parte dessa comunidade. Serão realizadas palestras, debates e talk shows. Alunos do curso técnico em vestuário, costureiro e industrial do vestuário vão apresentar, por meio do projeto Novos Talentos, a moda pós-pandemia. A FEVEST é um dos principais eventos de moda do estado do Rio. Na 33ª edição, as peças apresentadas visam design, saúde, sustentabilidade e reaproveitamento de tecido. Durante o evento, as peças selecionadas por votação vão ser apresentadas no desfile de abertura da FEVEST deste ano. A feira é aberta ao público e a entrada é franca. Os visitantes vão poder comprar peças durante o evento, que também conta com uma praça de alimentação. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que entre janeiro e junho de 2022, o número de casos de estelionato aumentou em Petrópolis. Foram registradas 1.170 ocorrências. Se comparado com o mesmo período de 2021, que registrou 416 casos. Nossa, um aumento assim absurdo. Os números mais que dobraram. Golpe do Pix,
do motoboy e até do FGTS. Os criminosos estão se aperfeiçoando cada vez mais e a cada dia surgem novas modalidades de golpes virtuais. Desta vez, a 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis tem alertado para que as pessoas fiquem atentas. Estelionatários têm se passado por funcionários de bancos. Eles pedem para a vítima baixar um aplicativo que dá acesso remoto ao celular e conseguem roubar dinheiro da conta. O advogado explica como o crime acontece. Quando a gente fala em estelionato, a primeira coisa que a gente tem que pensar é uma pessoa, o criminoso, que está tentando obter uma vantagem indevida, né? Mas ele não usa de violência ou grave ameaça, que em tese configuraria o roubo, e nem subtrai o produto de uma outra pessoa, que seria o furto. No estelionato é um pouco diferente. Ele cria um arcabouço ali de argumentação para convencer a própria vítima a entregar o bem. E assim ele obter a vantagem devida. Perceba que o estelionatário está preparado, né? Ele não é simplesmente um aventureiro. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que entre janeiro e junho de 2022, o número de casos de estelionato aumentou no município. Foram registradas 1.170 ocorrências. Se comparado com o mesmo período de 2021, que registrou 416 casos, os números mais que dobraram. Ainda segundo os dados, só em junho deste ano foram 192 casos de estelionato no município, um aumento significativo se comparado com o mesmo período de 2021, quando foram registrados apenas 80 casos na cidade. Conheço 250, graças a Deus, mas não caí em nenhum. Tentaram me dar o golpe, mas não conseguiram. Pelo Facebook, alguém dizendo que morava em outro país, disse que tinha um grande dinheiro que precisava tirar do banco urgente. Aí queria minha conta e tudo, que o dinheiro ia ficar comigo, entendeu? Essa coisa toda. Aí eu levei na conversa até no fim para ver qual era a intenção, e a intenção era ruim, com certeza. Quando me ligam, eu desligo, não é? Nem atendo. A pessoa caiu no golpe do cartão de crédito, que passou uns dados pelo telefone e acabou devendo o cartão de crédito porque caiu nesse golpe. Infelizmente, aconteceu. O crime tem pena de 1 a 5 anos de prisão, mas, segundo o advogado, houve uma alteração no Código Penal por meio da Lei 13.228 de 2015, que aumenta de 4 a 8 anos a pena caso aconteça por meio eletrônico. O especialista conta que uma das principais dicas é estar atento. Caso já tenha caído, deve procurar a polícia. Não dê informação nenhuma por telefone. Se você recebeu um e-mail e você não tem certeza da procedência daquele e-mail, não acesse o link que enviar. Serve a mesma coisa para o WhatsApp. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde de Petrópolis, está intensificando ações de conscientização relacionadas à febre maculosa. O período de seca característico entre os meses de abril a outubro facilita a disseminação da doença, que é transmitida por meio da picada de um carrapato infectado. De acordo com a Vigilância Ambiental de Petrópolis, os sintomas da febre maculosa, que é uma doença transmitida pelo carrapato estrela, são bastante comuns e por isso podem ser confundidos com outras doenças. Os sintomas são febre alta, dores de cabeça, dores no corpo e manchas avermelhadas que podem aparecer por todo o corpo. Então, por isso, é preciso ficar atento às medidas de prevenção, já que a febre maculosa pode levar à morte. É preciso evitar caminhar por locais que são conhecidos pela infestação dos carrapatos, como, por exemplo, as áreas rurais e silvestres. E também é preciso ficar atento aos cães que vão com facilidade ao campo, já que eles são mais suscetíveis à doença. E quando os carrapatos forem encontrados, é preciso evitar espremê-los com as unhas, já que assim as bactérias que transmitem essa doença podem ser liberadas. Rafaela Cordeiro, para o Correio da Manhã na TV. E a gente vai falar agora dos resquícios das tragédias do início do ano em Petrópolis. A Prefeitura vai realizar um pregão para a contratação de uma obra de contenção na rua que dá acesso ao Trono de Fátima, um dos principais cartões postais aí do turismo de Petrópolis. A região, que também foi atingida pela tragédia, contém diversos problemas. As placas continuam no mesmo lugar. O que mudou na rua Frei Siriaco, que dá acesso ao Trono de Fátima, foi a placa da Prefeitura, indicando obras na região.
Obras, inclusive, que estão atrasadas. A previsão para término era o dia 13 de agosto, mas basta seguir o caminho para notar o tanto de trabalho que ainda precisa ser feito. A Prefeitura informou que vai realizar a contratação de uma empresa para a construção de um muro de contenção na localidade. O pregão será realizado nesta terça-feira, mas enquanto isso, a rua que dá acesso ao Trono de Fátima continua assim, com lama, o que dificulta o acesso de turistas e moradores e que também coloca a vida deles em risco ao passar pela localidade. Por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras, o muro de contenção de 35 metros vai ser construído com um custo de R$ 425 mil. Roberto Paulo é morador da localidade e conversou com a nossa equipe na primeira visita à região em abril e relatou mais uma vez que nada foi feito. E até hoje não houve essa conclusão. Fizeram um pequeno muro na parte de lá, mas a parte mais acidentada, que é o nosso acesso, está parada há muito tempo. E até agora não houve promessas, mas não nada cumprido, né? Eu acho que é um descaso com a nossa rua. É uma rua de nome, a Rua do Encanto, uma rua de acesso aos turistas, e nós não estamos tendo esse acesso. Por conta da interdição na rua Monsenhor Barcelar, moradores devem acessar a região pela Rua do Encanto, que também apresenta dificuldades. Parte de uma barreira que deslizou continua à beira da via. Basta olhar os pneus dos veículos dos moradores. Por conta de problemas de acesso, a visitação de turistas ao Trono de Fátima também é prejudicado. Dificulta em tudo. Exemplo, nós temos uma parte ali que está acidentada e nós não conseguimos passar. Para termos acesso, nós temos que passar pelo canto do cemitério, descer a Valparaíso para chegar à cidade. E o trânsito do jeito que está, tumultua mais ainda. Então nós não temos acesso. Realmente, nem turista está tendo acesso a isso. Fica muito difícil para a gente, né? As obras para o muro de contenção devem ser realizadas em 120 dias. Já os recursos foram disponibilizados pelo Ministério de Desenvolvimento Regional. E a Condep tem até o fim de outubro para contratar um projeto de recuperação ambiental para a reserva biológica do Tinguá, na BR-040, no trecho conhecido como Fazendinha, que estava sendo utilizado até julho para descartar o entulho gerado após as tragédias que assolaram Petrópolis esse ano. A reserva na BR-040, conhecida como Fazendinha, não tem licenciamento para o descarte dos resíduos. Esta autorização deveria ter sido solicitada pela Prefeitura, já que é uma área de amortecimento de reserva. Após a tragédia de fevereiro, foi autorizado que a área fosse utilizada apenas como um bota-fora emergencial. Mas o trabalho da Prefeitura desmatou parte da vegetação que fica dentro dos limites da unidade. No dia 5 de julho, o aterro foi embargado por um auto de infração emitido pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, por meio do Ministério Público do Rio de Janeiro, que determinou o encerramento das atividades. Nesta semana, foi realizada uma reunião entre o Ministério, o ICMBio, o INEA e a Condep para definir algumas datas e medidas a serem cumpridas. A Condep, o Ministério Público e o ICMBio concordaram com a proposta que ficou definida durante a reunião do dia 16 de agosto. Ficou definido que a Condep tem até o final de outubro para apresentar ao INEA e ao ICMBio os projetos de recuperação ambiental e drenagem. Além disso, a companhia precisa contratar uma empresa para análise e risco. Até julho, a Condep havia descartado 350 mil toneladas de entulho no terreno da BR-040. A Prefeitura havia anunciado que o bota-fora seria uma solução alternativa e provisória, já que o aterro que fica em Pedro do Rio já ultrapassou a capacidade de despejo. Durante a reunião, o presidente da Condep, Leonardo França, informou que a companhia vem cumprindo o embargo de julho do ICMBio e vem depositando os resíduos no aterro de Pedro do Rio, e que hoje há apenas um caminhão e uma retroescavadeira com areia limpa no local para fazer o controle de algumas erosões. As obras de drenagem da área vão ficar sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado, que informou que precisa de um prazo de 90 dias para a contratação. O INEA vai executar um projeto de recuperação ambiental para o terreno com recursos do Fundo Mata Atlântica, solicitando também um prazo de 90 dias para que o trâmite seja finalizado e o reflorestamento possa ser iniciado. Caso os compromissos não sejam atendidos até outubro, o Ministério Público vai buscar a responsabilização através de ação civil pública com pedido liminar. E os problemas com o transporte público em Petrópolis continuam. E como se já não bastassem as quebras, atrasos nas viagens e supressão de linhas, agora a denúncia foi feita por motoristas e cobradores. Eles afirmam que os salários estão sendo pagos de forma parcelada
e com atrasos. Os rodoviários denunciaram que os pagamentos dos salários, além de atrasados, estão sendo pagos pelas empresas Petroita e Cascatinha de forma fracionada. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis confirmou que a situação vem acontecendo e dificultando a vida dos funcionários. Em 6 meses, vem atrasando, o sindicato fracionando o salário e o sindicato vem brigando nesse tempo, já com denúncias por Ministério do Trabalho. Estamos tendo várias reuniões para ver se a gente consegue acabar com esse impasse, porque está prejudicando muito a vida do rodoviário. Esse mês foi pago, o pagamento do mês passado saiu dia 17, até o dia 17. Segundo o sindicato, foram enviados ofícios para solicitar uma reunião em caráter emergencial com a Prefeitura, para esclarecer o motivo do fracionamento e também o pagamento de férias, tendo em vista que a Prefeitura é a responsável pelas licitações e por fiscalizar o transporte público do município. Além disso, a consolidação das leis trabalhistas determina no parágrafo 1º do artigo 465 que o pagamento de salário deverá ser efetuado o mais tardar até o 5º dia útil do próximo mês de vencimento. No ofício enviado à Prefeitura Municipal de Petrópolis, o sindicato pontua as demandas mais críticas entre os funcionários e as empresas. Além disso, solicita ainda uma reunião com o prefeito Rubens Bom Tempo. O patronal está se baseando numa MP que o funcionário podia sair e depois que ele voltasse recebia as férias. Mas só que isso não está acontecendo. O funcionário sai de férias, volta, passa 1, 2, 3 meses e ainda não recebe as férias. E também aproveitar para lembrar o pessoal interno da garagem, pessoal da manutenção, lavador, que quando chega no 5º dia útil, ainda nem receberam o pagamento do dia 20 do mês anterior. Ainda segundo o sindicato, algumas reuniões já foram feitas com os empresários e com o suporte do Ministério do Trabalho. E mesmo com as paralisações, as empresas continuam com o mesmo padrão de pagamento. Dia 26 agora vai ter uma mesa redonda agora do Ministério do Trabalho, onde que a empresa se comprometeu a assinar um termo dizendo que não vai atrasar mais os pagamentos. Aí a gente está aguardando essa mesa redonda. Questionada sobre os ofícios enviados pela categoria, a Prefeitura de Petrópolis disse que solicitou às empresas de ônibus que cumpram com os compromissos trabalhistas. A Defensoria Pública recomendou ao prefeito Rubens Bom Tempo que retorne imediatamente com o transporte de pessoas com deficiência até os tratamentos médicos. O serviço foi suspenso no início deste ano. A denúncia aponta que pelo menos 27 crianças estão sem o serviço de transporte sanitário. Na noite de segunda-feira, o 8º Núcleo Regional de Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro recomendou que Petrópolis retome de forma imediata o serviço de transporte sanitário para pessoas com deficiência que precisam do auxílio para o tratamento médico. O documento foi formulado a partir de uma denúncia de pais irresponsáveis que aponta que desde julho, pelo menos 27 crianças sofrem com o acesso aos tratamentos continuados por causa da falta do transporte. Por isso, a Defensoria orienta que o serviço retorne de forma imediata. Nós procuramos a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, e considerando a resposta que eles nos deram, no sentido de que o programa de transporte sanitário em Petrópolis ainda estava em construção, e também considerando que essas crianças elas não podem ficar sem esse tratamento, a Defensoria Pública, através do Núcleo Regional de Tutela Coletiva, decidiu expedir essa recomendação, dizendo que as pessoas, os requerentes, as pessoas que necessitassem desse transporte, deveriam ser inseridas no programa imediatamente, para que as pessoas tivessem acesso integral ao direito à saúde e que os tratamentos médicos não fossem interrompidos. Na recomendação, a Defensoria Pública afirmou que o retorno imediato do atendimento busca garantir o acesso à saúde para as pessoas em vulnerabilidade social. No documento, a Defensoria aponta ainda que a própria Secretaria de Saúde informou que o programa Pleno de Transporte para Pessoas com Deficiência ainda está em fase de formulação. A Defensoria orienta que o serviço seja retomado
retomado no programa de transporte fora do domicílio, ainda que de forma temporária, até que o programa de transporte intramunicipal esteja em integral funcionamento. Segundo a Prefeitura informou a Defensoria, foi estipulado um prazo máximo de 90 dias para iniciar plenamente o atendimento com transporte intramunicipal para pessoas com deficiência na cidade. Ocorre que essas pessoas elas estão sem esse serviço desde as chuvas que ocorreram em fevereiro e março desse ano em Petrópolis. Então, considerando esse lapso temporal que já completou 6 meses, em que o tratamento ele foi interrompido de alguma forma, os tratamentos médicos, a gente decidiu expedir a recomendação para que houvesse uma providência da Prefeitura imediata. A Defensoria atua hoje prioritariamente de forma extrajudicial, buscando uma solução para este caso. A recomendação do órgão para esses pais irresponsáveis é para que abram um requerimento diretamente com a Prefeitura solicitando a retomada do transporte. Algumas pessoas elas já tinham pedido feito esse requerimento, e esse pedido ele foi negado anteriormente, em julho. E aí agora a gente solicitou que esses responsáveis fizessem novamente esse requerimento administrativo na Prefeitura, e caso houvesse uma continuidade, da omissão da Prefeitura em fornecer esse serviço, aí eles denunciassem novamente a Defensoria, e aí sim a gente vai estudar quais as medidas e possivelmente medidas judiciais que vão ser tomadas no futuro. E olha, Roberta, procurada, a Secretaria de Saúde informou que o transporte de pacientes com mobilidade reduzida foi debatido no primeiro Fórum da Pessoa com Deficiência. Até aí, tudo bem, ok, a gente entende que tem que ser debatido. Ainda segundo a Prefeitura, a discussão resultou no início de um estudo para viabilizar o transporte para tratamentos dos pacientes, mas já tinha um transporte. A Secretaria ressaltou também que, neste momento, estão sendo estabelecidos os critérios para a inclusão no termo de referência relacionado a pessoas com deficiência para o tratamento de saúde e que, quando a etapa for concluída, a licitação vai ser realizada. Mas, olha, se já tinha um transporte, por que não manteve ele até uma outra licitação ou relicitar o mesmo, não? Exatamente. E aí deixa todo mundo desassistido, é isso? Exatamente. Excelente Muito da administração, muito bom. Vamos dar continuidade aqui. E na última sexta-feira, as bancas... Vamos falar agora de um assunto leve, né, Jorge? Porque na última sexta-feira, as bancas disponibilizaram o famoso álbum de figurinhas da Copa do Mundo para o Catar. Mas nesse ano aí vem a parte não tão boa, né? Os colecionadores vão gastar o dobro do valor para completar o álbum. Os famosos pacotinhos voltaram. A busca pela figurinha especial ou pelo craque da seleção são um dos principais objetivos daqueles que colecionam o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Mas para quem pretende completar o álbum, vai gastar um pouco mais este ano. Um pacotinho como esse, que contém 5 figurinhas, custa R$ 4,00. Ou seja, cada figurinha tem um custo de 80 centavos. A alta é de 100% quando comparado à Copa de 2018, quando o pacotinho custava R$ 2,00. Se levarmos em consideração o preço das figurinhas em 2006, o aumento é de 566%. Com o passar dos anos, os pacotinhos aos poucos foram subindo de preço. Em 2006, o álbum custava R$ 3,90 e o pacotinho 60 centavos. Em 2010, somente as figurinhas aumentaram para 75 centavos. Na Copa de 2014, realizada aqui no país, o álbum sofreu um reajuste para R$ 5,90 e o pacotinho de figurinhas foi para R$ 1,00. Na Copa passada, somente as figurinhas aumentaram de preço. O custo do álbum de capa feita de papel tem um valor de R$ 12,00. Já o de capa dura custa R$ 44,90. Nas bancas, ainda é possível comprar combos que concedem descontos aos fãs de figurinhas. De acordo com os jornaleiros, a venda não foi impactada. Não diminuiu em nada. Está vendendo a mesma quantidade, continua vendendo bem. Sim, uma boa procura e a gente espera agora na virada do mês, né, que essas vendas se multipliquem, mas está muito bem aceita, está muito bom. Copa é Copa, né? Vem as crianças, aí vem os netos, aí todo mundo
né, cai em cima. Desde a Copa de 2010, Diogo Cardoso é colecionador e deu dicas de como completar os álbuns. Então, eu coleciono álbum de figurinha da Copa desde 2010. Né? Na época de 2006 eu não entendi muito bem nem o que era, então eu não colecionei por isso. Né? Mas o de 2010 e 2014 eu consegui completar fazendo muitas trocas. Até porque na época era mais em conta também, né? Os pacotes de figurinha tinha por 75 centavos de 2010 e por R$1 de 2014. Mas fazia muitas trocas na Praça da Inconfidência, né, no centro de Petrópolis, onde sempre teve muita troca de figurinha lá, é o ponto de troca de figurinha em toda a Copa do Mundo. Então lá eu consegui a maior parte para trocar as repetidas e pegar as que estavam faltando. Mesmo com um preço mais alto, Diogo vai tentar completar o álbum este ano. Hoje está complicado, a gente faz pela emoção, né? Porque se fosse pelo preço não fazia não. Porque realmente, né, R$4 aumentou da última Copa para cá, teve um aumento de 100%, era R$2 no de 2018. Né? Fora o livro ilustrado também, o álbum que aumentou bem, né? Acabou indo agora de R$7,90 foi para R$12, então deu um salto gigantesco. Tá um pouco mais complicado, né? A gente quer completar, agora se vai conseguir é meio complicado dizer. O álbum contém 670 figurinhas entre jogadores e emblemas, sendo 50 especiais e 80 raras. Com um cálculo básico, para completar, é preciso desembolsar R$ 536, fora o custo com as repetidas. Na internet, é possível comprar álbuns completos por mais de R$1.000. E após inúmeras reclamações de passageiros relacionadas à má condução do terminal rodoviário do centro de Petrópolis, a CPTrans vai notificar a empresa responsável pela reforma. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes vai notificar a empresa responsável pela reforma do terminal rodoviário do centro. Segundo a Prefeitura, a reforma, que teve investimento de R$ 964 mil, começou em 2019 e foi entregue em junho de 2020, mas já apresenta danos: infiltrações, vazamentos, o forro de PVC com buracos, entre outros problemas que, para quem depende do transporte público, é obrigado a conviver com essa situação. Está precário. A situação da rodoviária está muito complicada, porque de vez eles investir na rodoviária no público, eles querem investir em negócio de festa. De acordo com a Prefeitura, se a empresa responsável não fizer os reparos urgentes, vai ser multada. Apesar das cobranças que estão sendo feitas, uma licitação está em andamento para que a obra seja concluída. O terminal rodoviário conta com 80 linhas de ônibus, cerca de 100 mil pessoas passam pelo local diariamente. As reclamações mais frequentes é em relação ao banheiro feminino, que está com o teto caindo, além de ficar fechado nos horários de pico. Esse banheiro está caindo aos poucos, entendeu? Quando chove, ninguém tem banheiro. Aquele banheiro está sempre fechado, aí se fazer obra e nunca faz, né? No último dia 15, o Coral dos Canarinhos de Petrópolis completou 80 anos. O tradicional coro da cidade é constituído por 141 cantores, entre meninos e meninas, e é o coro mais antigo do país. São 8 décadas de história. O Coral Canarinhos de Petrópolis completou no último dia 15 de agosto 80 anos de existência, trajetória de sucesso que faz parte da cidade e reforça a tradição dos coros. Estar aqui à frente desse grupo e estar levando a música para muita gente por aí que gosta de música coral. O coral foi fundado por Frei Leto Binhas e, ao longo de 8 décadas, mais de 3.000 vozes já passaram pelo projeto. Atualmente, é constituído de 141 cantores, entre meninos e meninas. O coro mais antigo do Brasil traz e representa a principal herança deixada pelos colonos alemães em Petrópolis. De maneira gratuita, os coralistas participantes recebem alimentação, formação musical e viajam por diferentes regiões dentro e fora do país para mostrar o trabalho desempenhado pelo coral. Além disso, diferentes artistas da música brasileira, como Roberto Carlos, Grupo Roupa Nova, Milton Nascimento, já fizeram apresentações junto com o Coral dos Canarinhos. Em 2014, eles ainda cantaram na final da Copa do Mundo no Brasil. Bom, eles entram aqui com 8 para 9 anos, né, no curso de aprendizes, né, passam um ano nesse preparatório.
E ali eles vão aprender os rudimentos da música, né? A ler as partituras, saber o que é uma nota musical, o que é uma pauta, o que é uma clave, enfim. Então eles entram no coro já com esse conhecimento de música. Dentro das atividades corais, além dos ensaios, eles ainda têm aulas de formação musical, técnica vocal, e alguns ainda aprendem instrumento, né? Piano, ou violino, ou violão. Nas plataformas digitais são 200 mil reproduções entre YouTube e Instagram. Parte do repertório online ganhou ainda mais notoriedade durante a pandemia. Eu estou no coral há 7 anos. Eu tive muitos aprendizados, muitos benefícios com o coral, não só apenas formação musical, e como muitas coisas além, como amizades também, própria facilidade em falar em público também melhorou muito. Eu sou uma pessoa que era muito tímida e consegui desenvolver bem melhor isso com o coral. E olha, a gente termina o jornal hoje mostrando uma parceria do bem. No Dia Mundial da Fotografia, a gente trouxe uma matéria sobre fotografias de pets. Um petropolitano teve a ideia de registrar os animais para adoção e a iniciativa trouxe resultados positivos. O objetivo era ficar mais próximo da família, mas se tornou uma nova etapa na carreira. Wallace é petropolitano e atua como fotógrafo há 7 anos, sendo 6 em cruzeiros e na Europa, mas voltou este ano para a cidade e inovou na profissão. Então, eu tive essa ideia quando eu estava ainda no navio, no iniciozinho do ano, né, quando teve as tragédias aqui na cidade, e eu estava em quarentena nesse navio, né? A gente parou as operações aqui no Brasil, então nesse meio tempo eu já fui estudando a ideia, pesquisando o que eu poderia trazer diferente para a cidade. Então foi aí que que veio na minha cabeça, não, vou fotografar pet. É uma coisa que eu sabia que já tinha em outras cidades, mas em Petrópolis eu não tinha ainda. O trabalho começou há poucos meses, mas a resposta do público para a iniciativa tem sido positiva. Pelo menos 30 ensaios já foram realizados. O nome Mascotas surgiu de uma maneira bem inusitada. O nome veio de uma amiga minha que trabalhou comigo no navio. Ela é do Peru, né? A Lilibeth Moreno, uma excelente artista também. E ela sempre falava, não, quero fazer foto das minhas mascotas, né? Que traduzindo para o português os nossos mascotes. Eu falei, não, vou colocar esse nome. Olha, a gente não esperava que ia ser bastante sucesso como está sendo agora, né? A gente fez algumas fotos assim, de alguns pets na praça. A gente fez umas fotos da Safira, que é uma cachorrinha da nossa família também, e a gente publicou, assim, vamos fazer foto da Bauer, com eles da Bauer. E nisso as pessoas começaram, né, a gostar e procurar. Wallace e Jussara realizam uma parceria com a Dogs Heaven e têm registrado foto dos animais disponíveis para adoção, a fim de achar um novo lar para os animais. O maior desafio é arrumar a bicharada. Por isso, Jussara é responsável pelas alegorias e a arrumação dos animais, além de trazer novas ideias para o projeto, inclusive fotografar animais silvestres. Eu sou, assim, a entusiasta de animais, né? Eu amo todo tipo de animal, inclusive os répteis, né? Então, assim, para mim não é o problema. Então, ele sabe que se precisar ali posicionar todo tipo de animal, eu não tenho problema nenhum com isso. Nenhum. Ouriço, serpente, iguanas, pelo contrário, eu amo. Wallace pretende fotografar um ouriço, mas ainda está pensando na ideia e de como fazer o registro. Seria coragem de fotografar um ouriço aí? Olha, só vendo na hora mesmo, né? Mas tudo tem a primeira vez. O jeito é usar uma lente, né, que tem zoom. Uma telezoom, que você fotografar à distância. Por hoje a gente fica por aqui, mas segunda-feira, a partir de 7h30, a gente está de volta ao vivo aqui no canal da TVC, a TV do Correio da Manhã. Um ótimo fim de semana para você e até segunda às 7h30. Tchau, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.